Há pouco tempo, no servidor internacional de Elsword, chegou a segunda linhagem de classe do Noah. E já adianto, se você ainda não pegou, aproveite. É uma linhagem de classe extremamente forte com vários recursos. Esse vídeo é um vídeo de análise, então se você tem curiosidade ou tem dúvida se vale a pena ou não criar ele, continue até o final do vídeo que eu vou te dar todos os detalhes. Mas antes, quem assistiu o último vídeo de análise até o final, o da Flamelord, viu que eu disse que a próxima análise seria das classes da Eve ou da Aisha. Mas aproveitando esse lançamento, e mesmo porque eu não fiz nenhum vídeo dessa segunda linhagem aqui no canal, por que não colocar o Noah no meio, né? Enfim, a votação ainda continua, é só colocar aí nos comentários quem você quer para a próxima análise, Aisha ou Eve. Sem mais enrolação, bora pro que interessa. A segunda classe do Noah é focada no personagem combinando e utilizando seus poderes juntos com os poderes mágicos de Clamor. É uma linhagem em que o personagem foca nos conhecimentos sobre o Sol, a Lua e as estrelas. Além de que o vínculo com o Clamor fica maior a ponto do próprio Noah conseguir transformar a alma aprisionada do Clamor em um espírito. Até o momento ele possui 3 classes: Second Selection, ou Escolha Regressante, Stellar Caster, ou Mago Estelar, e Celestia. A dificuldade em jogar com essa segunda linhagem de classe é considerada como normal. Assim como as outras linhagens dele, a velocidade é rápida e em relação a alcance, essa linhagem é focada em longos alcances. Essa linhagem é focada em ataque mágico, então use as Eltias azuis se você estiver usando o set de Leonode. Em relação das armas, foque em ganho de ataque mágico nas pedras místicas de Vanimir. Os comandos são bem rápidos, vão desde ataques velozes com a foice até ataques cósmicos com a aura estelar, dados estelares e também uma esfera de energia que cai lentamente no inimigo. A movimentação conta com dash rápido que ajuda a avançar enquanto estiver pulando, e ele também conta com alguns movimentos de esquiva que podem ser bem úteis no PVP. Ele conta com o sistema base do Noah, o sistema do Luar, onde você consegue vários buffs dependendo do tipo da lua que estiver ativada. Porém, graças a uma skill passiva chamada Horóscopo, o sistema do Luar vai ficar fixo só na meia lua, ou seja, desse sistema você só vai conseguir os buffs de aumento de 10% de todas as habilidades, vai reduzir a velocidade do inimigo, vai diminuir em 20% do tempo de espera de habilidades usadas depois que você usa o despertar, além de diminuir 90% desse tempo da primeira habilidade que você usar também depois do despertar. Diferente de alguns personagens, ele só possui uma esfera de despertar, e a cada vez que você usar, a esfera será consumida e o tempo de despertar irá aumentar. Ele também possui um sistema próprio dessa segunda linhagem de classe, o sistema de circulação, onde você pode escolher entre 4 cartas: Aquário, Leão, Escorpião e Gêmeos, e cada uma possui um determinado efeito quando você usar habilidades do tipo Horóscopo. A de Aquário faz criar umas bolhas, e se você encostar em alguma delas, você vai receber um aumento de 1% no seu ataque mágico, além de ter um acúmulo de 40 vezes desse bônus. Ela tem duração de 15 segundos e sempre que acabar o tempo de duração, irá remover apenas 5 acúmulos dos acúmulos que estão ativados. Então, por exemplo, se eu tenho 40 acúmulos, que é o equivalente a 40%, e acabar o tempo, então vai diminuir 5. Eu ficarei com 35 acúmulos, ou seja, 35%. Tem a carta de Leão, que é parecida com a carta de Aquário, que também cria bolhas. E ao encostar em alguma, você recebe um aumento na sua defesa física e mágica, e um aumento também no seu HP máximo. Essa carta também tem um acúmulo de 40 vezes, e também diminui de 5 em 5 acúmulos caso o tempo de duração acabe. A carta de Escorpião, diferente das anteriores, cria bolhas menores e persegue o inimigo causando dano, e ignorando 100% da defesa. E por fim, a carta de Gêmeos faz aparecer o símbolo de Gêmeos bem grande quando você usar qualquer habilidade do tipo Horóscopo, e ela consegue bloquear 99,99% do dano recebido, além de diminuir o tempo de espera de habilidades ativas especiais. Essa carta é a única que não mostra nenhum ícone lá em cima, onde ficam os buffs, mas mesmo não estando lá, ela funciona mesmo assim. Com os sistemas explicados, vamos para as skills passivas da linhagem. A primeira eu já citei antes, é a passiva Horóscopo. Essa passiva é responsável pelo sistema das cartas, e te concede a primeira carta, a carta de Aquário, e seu efeito de ataque mágico. Descendentes das Estrelas. Ela vai aumentar o seu MP máximo e ataque mágico, além de que sempre que você usar uma habilidade de Horóscopo, o tempo de espera de habilidades ativas e ativas especiais serão reduzidos. Pálido Ponto Azul. Aumenta o dano crítico em 20% e libera a carta de Escorpião, com seu efeito de causar dano no inimigo. Caminho Infinito. Ganha um aumento de 15% na velocidade de ação, além de liberar a carta de Leão, com seu efeito de defesa e HP máximo. Cosmos.
Aumenta o dano de habilidades de horóscopo em 20%, e essa passiva é responsável por aumentar a quantidade de acúmulos que o efeito da carta de Aquário pode dar. No início o máximo é 20, mas depois que essa skill é desbloqueada, o máximo de acúmulos é aumentado para 40. Transcender Mago Estelar. Reduz a taxa de nocaute e aprimora em 30% a recuperação de MP de habilidades que não são do tipo horóscopo. Universo Observável. Adicione efeitos adicionais nas 3 primeiras cartas. Quando a carta de Aquário estiver ativada, você vai ter um aumento de 18% de crítico. Quando a carta de Escorpião estiver ativada, o dano causado a chefes vai ser aumentado em 18%. E quando for a de Leão que estiver ativada, você vai receber uma redução no dano recebido de 18%. Viajante Celestial. Libera a carta de Gêmeos e o seu efeito de bloquear o dano recebido, mais redução de tempo de espera de habilidades ativas especiais. E por fim, a última habilidade passiva é a Mistério e Deslumbre. Graças a essa habilidade passiva, você pode deixar 2 cartas selecionadas ao mesmo tempo. E não é só isso, parecido com o efeito da Blood Queen, caso você receba um golpe a ponto de fazer o personagem morrer, ele não morrerá e irá recuperar 20% do HP. Porém, tendo tempo de espera de 120 segundos para esse efeito ser usado novamente. Com as passivas explicadas, bora para as habilidades ativas. Lembrando que eu vou citar apenas aqui de alguma forma possuem uma maior utilidade em missões, então não estranhe se alguma habilidade voltada para PVP não estiver aqui. Mas antes de continuar, deixa aquele like no vídeo para eu saber se você está gostando do conteúdo. E se inscreve no canal também, para não perder os futuros vídeos, tá? Vamos começar com as habilidades de Clean. Crescente Congelante. Essa habilidade é uma habilidade padrão do Noah. Ele lança 3 cortes no inimigo, sendo que o corte com o maior dano é o segundo. Não é uma skill que possua algum efeito a mais, mas ela consegue alcançar uma boa área. Fechar de Cortinas, habilidade de horóscopo. Essa habilidade cria um tipo de aurora estelar que alcança uma área muito boa, tanto para frente quanto para cima. Essa aurora marca o inimigo e ao final dela a marca causa algumas explosões, e assim causando dano. Ancestral, habilidade de horóscopo na revelação. Ele invoca um enorme meteoro que vai em direção ao inimigo. Tanto a versão normal quanto a versão de revelação são boas, porém, depende da situação que você for utilizar. Se for para limpar o mapa, sem dúvidas a versão de revelação é melhor, pois o meteoro vai em linha reta, segue as curvas do mapa e tem um alcance muito grande, além de você poder usar ele durante o salto. Já a versão normal seria bem mais indicada para uso em boss que sejam grandes. Por mais que demore para aparecer o meteoro, ele cai em linha diagonal, em uma velocidade bem lenta, o que causa bastante hits no inimigo. Serpentário, habilidade de horóscopo. Ele summona um tipo de névoa que segue em linha reta, e sempre que essa névoa encostar em algum inimigo, vai sair um monte de peixes que vão pular em cima do adversário. Essa é uma habilidade maravilhosa, pois além de causar um dano enorme, pode usar durante o salto também. Ela também tem uma área de alcance excelente, e com a mesma situação da habilidade anterior, ela também possui a versão de revelação, e que por sinal é muito boa também, mas essa versão teria um uso melhor em boss, já que a linha que a névoa segue é diagonal. E ela só pode ser usada durante o salto. Por mais que ela seja uma habilidade muito boa, e eu realmente tenho que admitir isso, o grande ponto negativo é que a animação dela trava demais dependendo do número de monstros que são atingidos. Se tiver mais de um Noah no grupo usando ela ao mesmo tempo, então nem se fala. Zodíaco, habilidade de horóscopo. Ele cria um enorme disco de acreção, que vai andando lentamente em linha reta e causando dano. Todos os integrantes do grupo que passarem dentro desse disco terão desvantagens removidas. Ela é uma boa skill tanto para limpar o mapa quanto para usar em chefes grandes, mas na minha opinião ela tem 2 defeitos. O primeiro é que a velocidade desse disco é extremamente lenta, então o tempo que você vai esperar para essa skill matar os monstros, você poderia ir na frente e limpar tudo de uma vez bem mais rápido. E o segundo defeito é que ela não passa por curvas nas missões, ela segue apenas em linha reta, coisa que acaba deixando a desejar. Agora vamos para as habilidades que não têm um alcance tão grande assim, mas são boas para causar dano. Lua Negra. Essa habilidade é uma habilidade padrão de qualquer Noah. Ele cria 4 luas sombrias que vão rapidamente para o centro, criando uma lua ainda maior. Apesar de todas as outras habilidades serem boas, essa skill também dá um bom dano. Vai de você usar ela ou não. Olhos da Alvorada, habilidade de horóscopo. Nessa skill ele solta vários meteoros em cima do inimigo. Não é uma habilidade com alcance bom,
a não ser que você use dano salto duplo, mas os meteoros caem espalhados, então ele acaba perdendo um pouco do dano total que ele poderia tirar do inimigo. Mas se você der um jeito de acertar todos os meteoros, o dano total que ele vai causar vai ser até que satisfatório. Galáxias, habilidade de horóscopo. Ele projeta um tipo de galáxia que sai girando e causa vários hits. Essa habilidade é muito boa, tem uma área legal e também causa um bom dano. Horária. Essa habilidade serve tanto para suporte quanto para dano. Ela possui 3 variações. A primeira variação é a abundância de luz, que é quando a luz fica azul e todos do grupo que estiverem dentro do símbolo terão um aumento de 20% de dano. A segunda é o vazio da maldição, que é quando a luz fica roxa. Essa variação é a que causa dano. Ele consegue dar um dano bem alto graças ao efeito que ela tem de ignorar estados defensivos. E a terceira e última variação é a julgamento, que sempre que os aliados estiverem no símbolo, eles não vão consumir recursos especiais, como bola de canhão, pontos sentimentais e outros. Essa habilidade só tem um único e grande problema: você não escolhe a variação dela para ser usada. Muito pelo contrário, vem de forma bem aleatória. Então você pode chegar, por exemplo, em uma situação que você usa ele com o intuito de causar dano e pode não vir a variação certa. Para terminar as habilidades normais, vou citar algumas que têm uma utilidade legal e que você pode usar dependendo da situação. Retrógrado. Ele cria alguns mini planetas que ficam circulando o personagem. Essa habilidade é ótima caso você esteja cercado de inimigos e ela também possui efeito de esplendor, que aumenta o seu MP máximo e diminui o custo de MP de habilidades ativas especiais durante 30 segundos. Deimos Phobos. Ele summona 2 grandes pedras que caem e giram em torno dele, causando um dano no inimigo. Essa habilidade tem baixo custo de MP, além de ser útil também caso você esteja encurralado por monstros. Orion. Essa skill tira toda a desvantagem que o personagem estiver e o deixa imune a pegar outras desvantagens por um certo período. Além. Com essa habilidade você consegue diminuir 20% da defesa mágica do inimigo por um curto período. É sempre bom usar ela antes de começar a atacar um chefe, por exemplo. Mapa Astral. Com essa habilidade você consegue os efeitos Desfortúnio ou Infortúnio, aleatoriamente. O Desfortúnio força o despertar com uma duração de 20 segundos e acelera o tempo de espera das habilidades especiais dos aliados. E o efeito Infortúnio reduz o tamanho do personagem 15% e recupera 7% de MP seu e dos seus aliados por segundo. E por fim, a habilidade Radix. Ele invoca uma estrela cadente que consegue recuperar 10% de HP e MP por alvo que atingir. Aí no caso essa skill só seria mais útil quando você atacasse vários monstros, porque aí recuperaria algo considerável. Agora vamos para as hiperativas. Novo Éden. Na primeira hiperativa ele invoca o espírito de clamor e juntos criam um novo universo, e causando um dano no inimigo. Luminar. Essa hiperativa em si não dá dano nenhum. Ele absorve os poderes mágicos de clamor e assume o estado de ressonância, quando ele fica todo amarelo e branco. Enquanto ele estiver nessa forma, toda habilidade que você usar e que for do tipo horóscopo irá causar um dano a mais por conta desse símbolo que vai aparecer toda hora. Essa hiperativa também vai ficar ativando os efeitos do mapa astral e horária. Eu particularmente gosto mais dessa segunda hiperativa. Com todas as habilidades explicadas, vamos aos pontos positivos e negativos dessa linhagem de classe. Pontos positivos. É uma classe extremamente forte que consegue causar um dano muito bom e possui habilidades com um alcance de área excelente. Pode ser focado para suporte também, por conta dos vários buffs e debuffs que ele consegue dar, não só para ele, mas para o grupo todo também, coisa que ajuda muito em raid, por exemplo. Esse sistema de cartas realmente fez muita diferença nessa linhagem de classe. Facilitou muito a jogatina com o Noah. Por mais que de início pareça complicado saber qual carta usar dependendo da situação, elas acabam sendo muito úteis. Pontos negativos. Algumas habilidades possuem tantos efeitos que se você usar tudo de uma vez, fica impossível fugir dos travamentos. No meu caso mesmo, quando fui Cidade de Leonode com um grupo só de Celestia, meu Deus, travou tanto que eu nem sabia se o personagem estava se mexendo ou não. De ponto negativo pra mim só foi isso mesmo. Achei essa linhagem de classe super fácil de usar, muito boa, muito forte, apesar de você ter que saber quais cartas usar no momento certo, mas realmente eu não consigo ver mais nenhum defeito que seja tão grave assim.
Peço que deixe seu gostei no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui, para não perder todos os outros futuros vídeos e análises que eu vou estar trazendo aqui no canal. Lembrando que é aquela coisa, o personagem ele só vai ser bom se você souber jogar com ele, para que fim você vai usar ele e em que você vai usar ele. Obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima!